Na véspera da posse do Lula, tem gente colocando bomba em local estratégico de Brasília. Esse esquema foi descoberto e, ao que parece, tinha muito, mas muito dinheiro mesmo envolvido nessa treta aí. Primeiras informações aqui virão com o povo. Aí a gente vai esmiuçando esse assunto, desenrolando esse assunto pouco a pouco. Vamos começar com o básico. Fato explosivo foi encontrado nas proximidades do aeroporto de Brasília neste sábado, 24 de dezembro. A Polícia Militar conseguiu desativar o dispositivo. Na noite de ontem, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem considerado suspeito de montar o artefato. Segundo informações da polícia, o homem é um empresário bolsonarista de 54 anos que saiu do Pará e foi até Brasília para participar dos atos golpistas em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Bom, é interessante, né? Ele ter vindo do meu querido Pará, o estado mais maravilhoso dessa federação, na minha opinião, o que melhor me acolhe, pelo menos. Eu amo o Pará. Mas tem lugares muito complicados porque o crime organizado foi turbinado pelo desmonte, né, da fiscalização promovido pelo Bolsonaro. Então tem lugares no norte do Brasil em que você não poderia, durante a pandemia, andar de máscara. É verdade. Na cidade de Novo Progresso, por exemplo, mais de um jornalista relatou isso, foi para lá cobrir as atividades, perceber o que estava acontecendo, investigar. E aí os madeireiros daquela região olhavam para o sujeito e falavam: você está de máscara por quê, porra? Hein? Você não confia no Bolsonaro, que falou que não é para andar com máscara? Você é o que? É esquerdista, é comunista? Está fazendo o que aqui e tal? Então, só de andar de máscara, você já atraía a hostilidade dessa gente, né? Novo Progresso também é a cidade conhecida pelo infame Dia do Fogo. O pessoal da madeira e da grilagem lá combinou um dia para tocar fogo em tudo ao mesmo tempo e conseguiram. Foi uma coisa assim terrível no ano de 2019. E é essa gente que mais perde com a ausência do Bolsonaro, né? Porque chegou um IBAMA bem equipado, bem armado lá, e como eu quero ver um IBAMA bem armado. Ah, já repararam que o armamentismo do Bolsonaro termina onde começa o IBAMA? Todo mundo pode ter arma, menos o IBAMA, menos a fiscalização ambiental. Eu quero ver o IBAMA armado lá. Enfim, tô me perdendo. Vamos seguir aqui. Vamos falar desse cara aí que quer explodir Brasília. Candidato derrotado nas eleições presidenciais de 2022. Ainda de acordo com a polícia, a intenção do homem, que não teve o nome divulgado, era explodir o artefato no aeroporto. Tivesse roubado um frango no supermercado para comer com a família no Natal, sabia o nome, o sobrenome, o RG, o CPF, sabia tudo, né? Sabia tudo. Mas não, tava colocando uma bomba para explodir Brasília. Daí o nome não foi divulgado porque é incorreto com ele. É muito errado. Porto JK, próximo a um poste, para prejudicar a distribuição de energia elétrica. No entanto, o objeto explosivo acabou sendo deixado em uma caixa apoiada em um caminhão que carregava querosene de aviação. A polícia identificou. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Também que o suspeito guardava um arsenal com 2 espingardas, um fuzil, 2 revólveres, 3 pistolas, munições e outras munições explosivas. Cortesia do O Povo, as informações. Sobre esse sujeito, quero acrescentar aqui, rapidamente, ó. Preso por planejar atentado à bomba, diz em depoimento que a intenção era provocar estado de sítio e intervenção militar. Não foi só isso que ele disse. Ele disse que o Bolsonaro é a inspiração direta para ele fazer tal coisa. Olha lá, olha lá, olha lá. Souza, é o George Souza, tá? Agora a gente sabe o nome, graças a essa outra reportagem. Ó. Afirmou no depoimento que tirou registro de colecionador, atirador desportivo e caçador para poder adquirir armas por influência de quem? Do presidente Bolsonaro. Aí ele diz, ó, o que me motivou a adquirir as armas foram as palavras do presidente Bolsonaro, que sempre enfatizava a importância do armamento civil. Então, bicho, se esse cara explode alguma coisa lá e alguém se machuca, o Bolsonaro tá com sangue na mão ou não tá? Tem que estar, né? Pelo amor de Deus. Bora ouvir aqui o Bombig fazendo a pergunta de R$1 milhão. Cadê o Ministério da Justiça? Né? Só fala o Flávio Dino, que é o ministro que vai assumir no dia 1º. Cadê o Anderson Torres? Cadê? Não tem nada para falar? Tá normal isso aí?
Entendeu? Na capital do país, bomba do lado do aeroporto. Porra, é essa? A Carla não se lembrou do nome. O nome dele é o sugestivo nome de George Washington, né? Que é um dos pais fundadores ali dos Estados Unidos, o primeiro presidente. E promovendo um atentado contra a democracia. O que me chamou muita atenção nessa história toda é que havia um planejamento, né? Não é, você percebe que assim, no depoimento dele, ele vai provocar um caos para que haja uma intervenção armada e que ocorra um estado de sítio. Enfim, é uma ação deliberada, ela tem começo, ela tem meio e fim, ela busca chegar em algum lugar. Há um planejamento, né? E temos um outro suspeito, ele cita um outro nome, que a polícia, até onde estou acompanhando do noticiário, já identificou, que parece estar foragido. Então, a gente tem que esperar avançar essa apuração, porque não me parece ser apenas uma ideia de um único, um lobo solitário que um dia acordou e disse, eu acho que eu vou melar a posse do Lula. Não, tem uma elaboração. Ela pode não ser a mais sofisticada do mundo, né? Eu acho até que ela é um tanto tosca, né? Mas ela tem uma elaboração e que dá um viés de terrorismo, de um ato terrorista claro, buscando... Como é difícil meter essa palavra, né? Viés de, jeito de, né? Características de... É terrorismo, acabou. Né? Tem viés de terrorismo, tem jeito de terrorismo, tem características de terrorismo. É terrorismo, porra. E o bolsonarismo sempre teve uma vertente terrorista. Desde que o próprio Bolsonaro falava em explodir represa. Lembra? Para aumentar salário de tenentinho do exército. Um objetivo, buscando tumultuar a posse, buscando gerar o caos e colocando vidas em risco, né? Obviamente, o caminhão de combustível explodir, você não sabe o que poderia acontecer. Então, o mais importante nesse momento, que eu entendo, é que essas investigações avancem, né? Que elas sejam rápidas. Tem mais envolvido? Tem financiamento? Quem mais? Porque ele cita lá o QG, né? O acampamento do QG do Exército. Quem mais está envolvido lá dentro? Ou isso foi um ato apenas dele lá? Com quem mais ele planejou? Com quem ele conversou? Quem comprou essas armas? Faltam respostas ainda para serem dadas nesse caso, e elas precisam ser dadas. Aliás, durante o governo Bolsonaro, eu vi muitas perguntas sobre armas sem resposta. Eu continuo querendo saber quem, lá pelo meio do ano, conseguiu desenrolar aí umas granadas e uns armamentos que são de uso exclusivo do Exército para atacar a aldeia Yanomami. Não sei, ainda não sei, não investigaram. Esse caso não está acontecendo nos grotões do país, ele está acontecendo na capital federal, ele está acontecendo em Brasília, né? Ele está acontecendo na sede dos três poderes. Se nem num caso desse, de um planejamento, que tudo indica um planejamento do atentado terrorista, a gente conseguir ter respostas claras, eu acho que aí é a falência. Tenho visto o ministro da Justiça dar boas declarações, né? Mas ele ainda não assumiu. A Carla lembrou bem do Anderson Torres, esse é o que tinha que estar falando, não é o Flávio Dino. O Flávio Dino está falando bastante, está cumprindo o papel dele, dizendo que tem que investigar, que vê sim a responsabilidade do Bolsonaro, mas cadê o atual ministro da Justiça? O que ele está dizendo sobre isso? Isso é muito sério, gente. É o planejamento do atentado terrorista. Vamos ter chefe de estados, vamos ter uma posse. Sabe, é um caso gravíssimo. Eu entendo como um caso gravíssimo de atentado à democracia. E essa frase, né, que ele diz que Como é que é? Uma distração aqui, ó. Ale Monteiro. Vai ficar Arvo Broba, a legenda do seu nome, há 2 semanas só aparece assim. Ah, agora é meu nome artístico. Mas vamos para o assunto que é sério aí. Vamos lá, pessoal. Do Bolsonaro, que ele disse que foi o que o incentivou. E aí você, obviamente, você não tem, neste momento, uma ligação que possa ter uma comprovação de uma responsabilidade jurídica, vamos dizer assim, ou criminal, né? Juridicamente falando. Mas há uma responsabilização política do Bolsonaro, sim. Para mim, não há dúvida que o depoimento dele responsabiliza o que o Bolsonaro e o bolsonarismo pregaram durante esses 4 anos, né, no Brasil. Há uma responsabilização política e os responsáveis precisam ser chamados a se pronunciar e ajudar a desmobilizar, né? Por sorte, desmobilizou a bomba, que é o mais importante, graças a Deus. Dessa já parece que estamos salvos, mas desarmar esse clima, precisa desarmar esse clima de tensão e de terror, porque é terror que está se criando para uma posse de uma eleição que, até onde se sabe, transcorreu de maneira transparente e democrática. Eu gosto dessa fala do Bombig, mas eu seria um pouco mais econômico
nas palavras que ele. Diz Bombig, precisamos desarmar esse clima de tensão que está sendo criado, etc. e tal. Eu seria mais curto. Precisamos desarmar. E ponto. Ao longo de janeiro, a programação do Meteoro Brasil fica nas mãos de Sofia Labanca, Anderson Moraes e Tássio Denker. Os três apresentando e comentando os principais fatos de cada dia. Num mês que é importantíssimo, num momento histórico que é ímpar para o Brasil, num mês em que tudo pode acontecer. Inclusive nada. E nada é a pior das hipóteses, porque quando tudo tá uma merda, se nada acontece, tudo continua na merda. Você quer que alguma coisa aconteça. Enfim, Sofia, Anderson e Tássio, acompanhados, talvez, quem sabe, numa dessas de convidados especiais que podem vir ou não. É uma programação de completa incertezas, que é para combinar com o momento atual do Brasil, né? E onde estarei eu? Onde estará a doutora Ana? Ora, pela primeira vez em minha nem tão curta vida, eu tirarei um mês de férias. E jamais abriria a mão da companhia de doutora Ana neste projeto. Que projeto? O projeto de se ausentar no momento mais inadequado possível, decepcionando um grande público e colocando a própria reputação em risco. Mas é por uma boa causa, é em nome da minha saúde mental.